Olá, meus queridos amigos. Para quem não me conhece, eu me chamo Tiago Godoy. Sou professor de Direito Civil do Espaço Jurídico. E é com muito prazer que eu venho conversar com você nesse vídeo, dando alguma dica importante e valiosa na sua preparação para a sua prova da OAB. Destacando para você que já conhece o Espaço Jurídico ou que está conhecendo agora através desse vídeo, saiba, nós fechamos uma parceria com o blog Leonardo de Castro, um blog especializado em prova de OAB, que eu tenho certeza que pode auxiliar você, dando uma dica valiosa na sua preparação para a prova. Mais de 5 milhões de acessos, tenho certeza que pode ajudar você. E aqui eu venho conversar com você, que está no blog, uma dica muito importante. Na sua preparação para a prova da OAB, é fundamental que você conheça vício redibitório e evicção. Muito importante você conhecer o tema vício redibitório e evicção. Por quê? Quando a sua prova era organizada pelo CESP, evicção era um tema batata. Muito provável ser cobrado em prova. Vício redibitório um pouco menos. Já com a Fundação Getúlio Vargas, evicção e vício redibitório, evicção continua com a importância que tinha e vício redibitório a importância cresceu. Hoje, em suma, é importante você conhecer o tema evicção e vício redibitório, tema que passamos a estudar. Eu vou estudar o tema evicção e vício redibitório, juntando os dois e tratando ambos os institutos com um único título. Eu vou tratar os dois de garantias implícitas impostas ao alienante. Garantias implícitas impostas ao alienante. Então, eu vou estudar evicção e vício redibitório, juntando os dois num único título. Garantias implícitas impostas ao alienante. Você sabe o que é alienar um bem? Alienar um bem é transferir-lhe a propriedade. Então, você imagine, por exemplo, que A aliena um bem a B. Quando A aliena um bem e é chamado de alienante, ele responde por duas garantias. Ele responde por defeitos materiais e responde por defeitos jurídicos. Como assim responde por defeitos materiais? Se eu vender para B um bem que está quebrado. Tá? Nós chamamos isso de vício redibitório. E defeitos jurídicos nós chamamos de evicção. Eu vou explicar. Quando A aliena um bem a B, ele responde por defeitos materiais no bem e por defeitos jurídicos. Defeito material, eu estou falando de vício redibitório. Defeito jurídico, eu estou falando de evicção. Como assim? Vamos imaginar que eu venda um bem para B. E tem um defeito. Um defeito material está quebrado. Eu engano B. Quando o B comprar o bem, ele pode reclamar de mim. Reclamar que foi vítima de vício redibitório. O que é um vício redibitório? Vício, defeito, redibitório oculto. É um defeito oculto que B não percebeu num primeiro momento, só depois. Por exemplo, eu vou vender um carro usado para B, tem um buraco lá no motor, eu tapo lá com uma massa qualquer para tapar o buraco. Quando vai fazer um test drive com o carro, não se percebe. Mas 2, 3 dias depois vai ligar o carro nem funciona. Vício redibitório. Vem cobrar de mim. E como é que ele pode cobrar de mim? O que ele pode reclamar de mim? Ele pode pedir tanto para redibir o contrato, para acabar o contrato, como ele pode pedir um abatimento do preço. Porque muitas vezes o vício redibitório, ele não torna o bem próprio para o uso. O bem ainda funciona, mas ele passa a valer menos. Você imagine, por exemplo, uma máquina que produz 100 unidades por minuto, de qualquer coisa. Com uma semana de uso, ela começa a produzir 80 unidades por minuto. Ela tinha um defeito oculto, o bem ainda funciona, mas o bem vale menos. Veja,
eu posso propor duas ações. Eu posso pedir para desfazer o negócio, ou posso dizer, eu quero ficar com a máquina, mas a máquina vale menos de 100 mil reais que eu lhe paguei pela máquina, me devolve 20 mil reais, porque ela só vale 80 mil, numa relação matemática grosseira aqui. Então, eu posso propor duas ações diante de um vício redibitório. Você lembra quais são? Eu posso propor uma ação, que eu vou chamar de ação redibitória, ou então uma ação que eu vou chamar de ação quanti minores. Quanti minores, também chamada de ação estimatória. Diferença, o pedido. Na ação redibitória, eu peço para redibir o contrato. Eu peço para desfazer o negócio. Na ação quanti minores ou estimatória, eu peço abatimento do preço. Quanto menos vale o bem? Vamos estimar quanto menos vale o bem? Se produzia 100 unidades por minuto e custava 100 mil reais, produzindo 80 unidades por minuto, vale 80 mil reais. Me devolve 20 mil reais. Eu peço abatimento do preço. Já defeito jurídico eu chamo de evicção. Como assim defeito jurídico? Quem vendeu não podia ter vendido, porque a lei proibia. Quem comprou perde o bem. E quem comprou vem reclamar comigo. Por exemplo, vamos imaginar um ladrão, que eu vou chamar de A, vende um bem para o primeiro trouxa que encontra, B. Aí o dono, sabendo que A roubou o bem e vendeu para B, você sabe, direitos reais, que o proprietário tem o poder de sequela, ou seja, o direito de buscar o bem de quem quer que injustamente esteja com ele. Então, C, que é o dono, ajuiza uma ação contra B e fale, me devolva, que isso me dê que isso é meu. B responde, seu nada, é meu porque eu comprei de A. Aí o que você fala? Esse é o problema, A não é dono. O dono sou eu, ele roubou de mim, falsificou o documento e te enganou. Me entregue. Você, como juiz, manda que o bem fique com B ou manda entregar para C? Você manda entregar para C, porque se A não é dono, não pode vender. Perdeu judicialmente o bem. Essa perda judicial do bem em razão de um problema jurídico, nós chamamos de evicção. Quem vendeu não podia ter vendido, quem comprou perdeu. Então, evicção é a perda judicial de um bem em razão de um problema jurídico anterior à alienação. Perda judicial de um bem em razão de um problema jurídico anterior à alienação. Quem perde o bem é chamado de evicto. Quem toma o bem é chamado de evictor. Pergunto a vocês, B, evicto, ele fica no prejuízo quando perdeu o bem para C? Não, ele pode cobrar uma indenização do alienante. Por que pode cobrar uma indenização do alienante? Dá um close bem próximo aqui desse gráfico, que eu vou falando um pouco junto, talvez o pessoal não esteja conseguindo chegar bem. Desse gráfico aqui, B, evicto, perdeu para C, busca uma indenização do alienante. Por quê? O alienante responde pela evicção. Se A vender um bem para B e B perder para C pela evicção, A não pode ter vendido, cobra de A a indenização. O problema é se A desapareceu, né? Se A sumiu, aí o evicto só pode sentar e chorar, não vai ter o que fazer. Mas, teoricamente, para uma prova, cabe direito de indenização contra o alienante, porque o alienante responde por defeitos jurídicos, responde por evicção. Então, quando A aliena um bem a B, A pode ser demandado, pode ser cobrado, tanto em caso de vício redibitório, como em caso de evicção. Agora, preste atenção ao detalhe do título que eu ditei para vocês. Garantias implícitas impostas ao alienante. Não precisa vir no contrato dizendo que o alienante responde por vício redibitório e por evicção. Por quê? Porque a garantia implícita no contrato. É uma garantia que decorre de lei, não da vontade das partes. Isso é muito cobrado em prova. Precisa vir no contrato escrito dizendo que o alienante responde por evicção e vício redibitório? Não, porque decorre de lei, está implícito nos contratos. Outra questão que aparece muito em prova é a seguinte, cuidado, o alienante responde por vício redibitório e por evicção quando a alienação ela é onerosa. A alienação pode ser onerosa, venda, pode ser gratuita, uma doação. Se eu doar um carro para B e esse carro tiver vício redibitório ou evicção, não vem cobrar de mim, porque você não me deu nada.
Então, o alienante responde se for onerosa. Só tome cuidado que o alienante responde na doação quando a doação for onerosa. Tá? O que é uma doação onerosa? Eu não gosto muito desse termo. Doação onerosa é a doação com encargo. Você lembra do encargo? Encargo é um ônus, é uma prestação imposta. Lhe dou um apartamento, lhe dou um carro, mas eu quero que você contribua com R$ 2.000 no próximo Criança Esperança. Lhe faço uma doação com encargo. Veja que você não me dá nada, mas como você tem um encargo para cumprir, você pode cobrar de mim evicção e vício redibitório. Então não se esqueçam, o alienante responde por evicção e vício redibitório, as formas foram colocadas aqui, e eles respondem, mesmo que não venha no contrato, mas só se a alienação for onerosa. Importante você ler o seu Código Civil, artigo 4441 em diante, tema vício redibitório, e logo depois, no 447, vem a evicção, conhecer as regrinhas específicas sobre eles. Dei a ideia central aqui, é importante você aprofundar o seu estudo. Tenho certeza que isso tem um grande índice de cobrança em prova e pode ajudar você na sua aprovação, tá bom? Que você consiga realizar seus desejos, seus sonhos e que você consiga o mais breve possível a sua aprovação. É para isso que a gente torce. Um beijo muito carinhoso, um abraço muito carinhoso e até a próxima oportunidade. Até logo.